Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a função do primeiro grau, vendo especificamente agora os casos particulares desse tipo de função, da função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Beleza? Pessoal, antes que eu me esqueça, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações, ok? Vem comigo aqui, Casos particulares importantes da função afim, ou seja, da função do primeiro grau, né? Lembra que a função afim sempre tem esse formato, né? f de x é igual a ax mais b, onde esse a aqui a gente já viu, a gente chama de coeficiente angular, e o b aqui é o nosso coeficiente linear, beleza? Vamos ao primeiro caso, olha só. Função identidade, representado por f de x igual a x, ou simplesmente y igual a x, já que f de x a gente pode trocar sem problema algum por y, né? Repare que nessa função, o coeficiente angular, ou seja, o a, aqui tem o número 1, ou seja, não aparece nada na frente do x, então o a vale 1. Por outro lado, gente, note que aqui não está aparecendo o coeficiente linear, o termo independente. Então, é como se aqui estivesse mais 0. Beleza? Então, aqui a função identidade, o coeficiente angular é 1 e o coeficiente linear, ou seja, o b, é exatamente igual a 0. Graficamente, a função identidade ela é representada por uma reta nesse formato aqui, tá? Uma reta crescente passando pela origem, tá? Então, aqui nós vamos ter a função f de x igual a x. Beleza? Essa função aqui é chamada de função identidade pelo seguinte, vamos imaginar qualquer ponto aqui sobre o gráfico. Por exemplo, esse ponto aqui, vamos supor que o valor aqui do x seja um valor 3. Você pode ter certeza que o y também desse ponto é igual a 3. Isso vale para qualquer outro ponto que estiver sobre o gráfico, ou seja, pertencer à função identidade. Se o x é igual a 1, o y é igual a 1. Se o x é igual a menos 2, o y é igual a menos 2, e por aí vai. Outra coisa, pessoal, essa reta que representa a função identidade, ela também é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Acompanha comigo aqui. Olha só, aqui nós temos o nosso primeiro quadrante, aqui está o segundo quadrante, aqui está o terceiro e aqui está o quarto quadrante, beleza? Essa reta aqui, gente, da função identidade, ela está dividindo o primeiro e o terceiro quadrantes bem ao meio. O que eu quero dizer bem ao meio? Aqui nós temos 90 graus, o total, né? Se está dividindo bem ao meio, esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes nada mais é do que a função identidade. Beleza? Então, pessoal, para finalizarmos, a função identidade tem o coeficiente angular igual a 1 e o coeficiente linear igual a 0. Ok? Vamos ao segundo caso. Olha só. Desce aqui. Vamos ver agora a função linear. Olhe como a função linear é caracterizada. Nós temos um a vezes o x e aqui do lado não está aparecendo o nosso coeficiente linear, ou seja, ele é igual a 0. Tá? Então, em relação ao b, coeficiente linear, ele é igual a 0. Agora, em relação ao a aqui, o que a gente pode dizer em relação ao a? O coeficiente angular. Pode ser qualquer valor aqui, com exceção do 0. Ou seja, o a é qualquer valor real. Vamos colocar o asterisco, já que o asterisco indica que o 0 não pertence a esse conjunto dos reais. Então, a função linear, pessoal, por ter um coeficiente linear igual a 0, essa reta da função linear sempre irá cruzar a origem. Aí, pessoal, é o seguinte, se o a, ou seja, o coeficiente angular for positivo, nós teremos uma reta crescente. E se o a for negativo, nós vamos ter uma reta decrescente, mas sempre passando pela origem. Uma coisa, pessoal, a gente acabou de ver a função identidade. A função identidade, o coeficiente angular dela é igual a 1. Então, a função identidade é um caso especial de função linear. Beleza? Vem comigo aqui, Se nós colocarmos uma reta assim, mais ou menos aqui assim, está passando pela origem, tá? Então, nós temos um gráfico crescente, então nós temos um a positivo, maior que 0. Por sua vez, se nós colocarmos agora o gráfico decrescendo e passando pela origem,
É um caso especial também de função linear, só que nesse caso o a, ou seja, o coeficiente angular, é negativo, por ser um gráfico decrescente, ok? Em ambos os casos aqui, ó, nós vamos ter o b exatamente igual a zero, tanto aqui quanto aqui, porque é exatamente onde o gráfico está cruzando o eixo y. Beleza? Olha só nesse primeiro gráfico aqui, deixa eu apagar um pouquinho. Vamos imaginar um ponto aqui assim, ó, tá? Esse ponto, vamos supor que o x dele seja 1 e o y dele seja 2. Beleza? Como é que a gente pode representar esse gráfico aqui, ó, matematicamente, por uma fórmula, né? Repare o seguinte, como a gente já viu, ó, o coeficiente angular nada mais é do que a variação no y dividido pela variação no x. Aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é a origem, tá? A variação no y não foi igual a 2? Foi. E qual foi a variação no x? A variação no x foi igual a 1. 2 dividido por 1, o resultado é 2. Então, essa função aqui, ó, ela pode ser expressa por f de x é igual a a vezes x, né? Só que o a vale 2, então seria 2 vezes o x. Agora, nesse outro aqui, ó, vamos apagar um pouquinho. Vamos imaginar agora um ponto aqui assim, ó, tá? Vamos supor que o y desse ponto aqui seja 3 e o x desse ponto aqui seja menos 1. Beleza? Agora, quanto é que vale o a, ou seja, o coeficiente angular? Repare o seguinte, ó, desse ponto aqui em relação à origem, a variação no y aqui, ó, o ΔY, concorda comigo que o ΔY aqui, ó, foi igual a 3? Então, o nosso a é dado por ΔY sobre ΔX, ou seja, 3 dividido. ΔX, ó, a variação no x não foi só isso daqui? Então, aqui a variação no x é 1. 3 dividido por 1, nós temos aqui o 3. Agora, repare o seguinte, ó. Perceba que o gráfico aqui, ó, é decrescente, é uma reta decrescente. Então, o coeficiente angular aqui, ó, ele é caracterizado por um valor negativo. Então, fica menos 3. E essa função aqui, ó, f de x, pode ser representada por menos 3 vezes o x. Ok? Vamos para o terceiro caso particular da função do primeiro grau. Olha só, função constante, representada por f de x igual a b, ou simplesmente y igual a b. Pessoal, repare o seguinte, ó. Repare que essa função f de x aqui, ó, nós só temos o coeficiente linear, ou seja, essa função ela pode ser representada dessa maneira, ó, 0 vezes o x mais o b. Ou seja, o coeficiente angular aqui, ó, nada mais é do que o valor 0. Então, o coeficiente angular da função constante é igual a 0, beleza? Agora, este b aqui, ó, ele pode ser qualquer número, tá? Inclusive o 0, ou seja, o coeficiente linear ele pode ser todos os números reais. Vamos ver esse plano cartesiano aqui, ó. Imaginar agora essa reta fazendo isso daqui, ó. Reparem aqui que está cruzando em um certo ponto. Vamos supor que esse ponto aqui, ó, seja igual a 3. Então, essa função aqui, ó, f de x é igual a 3. Pessoal, em aulas anteriores, a gente falou que era uma função crescente e uma função decrescente. Agora é o seguinte, se a função não for nem crescente e nem decrescente, a função será uma função constante, como está acontecendo aí, tá? A função constante, ela tem apenas o coeficiente linear, que é exatamente onde ela está cruzando no eixo y. O coeficiente angular dela, gente, é igual a 0. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Por sua vez, ó, se nós traçarmos uma linha agora horizontal na parte negativa, vamos supor que aqui seja igual a menos o 2. Então, o b é igual a menos o 2. E essa função f de x, ela é constante dada por f de x igual a menos o 2. Então, a função constante é a mais simples. É uma linha horizontal cruzando o eixo y exatamente no coeficiente linear. Beleza? Pessoal, vem comigo aqui, ó. Vamos fazer agora um exercício para finalizarmos essa aula. Ele diz o seguinte, ó. Em um mesmo sistema de eixos ortogonais, gente, quer dizer a mesma coisa que o plano cartesiano, tá?
Construa os gráficos das seguintes funções. Olha o item A. f de x é igual a 1/3 de x. Aqui, ó, como não está aparecendo coeficiente linear, ele vale quanto? Ele vale 0. Então, aqui nós temos uma função linear, tá? Porque está passando aqui na origem. E me diga uma coisa, é uma função crescente ou uma função decrescente? Olhe para o valor que está na frente do x, o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é igual a 1/3, então essa função é uma função crescente. Beleza? Agora é o seguinte, pessoal, essa função está passando na origem, porque o coeficiente linear dela é igual a 0, só que ela pode passar na origem quase na horizontal, ou pode passar na origem assim, ó, bem íngreme, bem inclinada. Como é que a gente vai saber se ela está assim ou se ela está assim? Vamos colocar um ponto, e aí a gente consegue determinar por esse outro ponto como é que representamos o gráfico. Olha só, vem comigo aqui, ó. No item A, vamos colocar aqui um ponto, ó, x igual a 3 e ver o que acontece. Substituindo o 3 no lugar do x, nós vamos ter 1/3 vezes quem? Vezes o x, que é 3. Ora, 3 vezes 1 dá 3, 3 dividido por 3, o resultado é 1. Ou seja, quando o x é 3, o y é igual a 1. Então, nós temos um ponto aqui, ó, x igual a 3, y igual a 1. O gráfico está passando por esse ponto aqui e também pela origem, já que é uma função linear. Então, a função ali, ó, é dada por esse gráfico aqui, ó, tá? Do item A, beleza? Agora, olha o item B. f de x é igual a menos 2 vezes o x. Da mesma forma que no item A, nós não temos o coeficiente linear aparecendo aqui, ó. Então, significa que ele vale 0. Beleza? Está passando, então, na origem e nós temos aqui, ó, uma reta, ó, menos 2, gente. Então, isso aqui é uma reta decrescente. Beleza? Ali no item B, vamos calcular o seguinte. F, vamos colocar um ponto, por exemplo, 2. Quanto é que dá f de 2 ali no item B? Vai ser menos 2 vezes o 2. Então, é igual a menos o 2 vezes o 2. O resultado é menos o 4. Então, no item B, nós temos um x valendo 2 e um y valendo menos 4. Então, esse ponto 2 e menos 4, a gente pode colocá-lo ali no plano cartesiano. Ó. X igual a 2 e y igual a menos o 4, nós vamos ter o ponto aqui assim. Ó. Então, se ela passa pela origem, nós vamos ter mais ou menos assim o gráfico, beleza? Esse aqui, então, é o gráfico dado no item B. Agora, no item C, nós temos a função constante, f de x igual a 3, ou seja, y igual a 3. Então, vá lá no y igual a 3 e trace uma reta horizontal. Então, aqui no y igual a 3, ó, vamos traçar uma reta horizontal, e aí nós temos o gráfico aqui, ó, do item C. Beleza? Então, pessoal, vimos então os casos particulares que são a função identidade, a função linear e a função constante. Todas elas também são funções do primeiro grau, só que são casos particulares. Beleza? Pessoal, clica ali em curtir, continue assistindo às aulas e tenha um ótimo estudo em matemática. A gente se vê na próxima. Até mais.